Glória a Jesus, a paz do Senhor, irmãos. Amém. Você pode tomar assento, querido, que coisa boa podemos estar essa noite na casa de Deus. Quero convidar você para abrir sua Bíblia. Mateus capítulo 2, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: Onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá um guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, ele disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-lo, para que eu vá e o adore também. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Amém? Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Meus irmãos, hoje é o domingo que antecede o dia de comemoração do Natal. A maioria das cidades, e eu chegando aqui vi que essa também, está normalmente enfeitada com luzes, com adornos, com estrelas, com referência a esse dia que nós comemoramos como sendo o dia do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É comum nesse período a agitação, comércio aberto até mais tarde, gente caminhando de um lado para o outro num movimento muito interessante. Porém, nós como cristãos sabemos que essa data, ela muitas vezes é usada de maneira incorreta. Ela é transformada na nossa sociedade como apenas um feriado prolongado, e tem gente que espera o Natal chegar simplesmente para poder viajar e descansar, espairecer um pouco a cabeça. Outros veem essa data como uma grande oportunidade comercial. O comércio pode faturar mais, a gente de fora vindo para a cidade, os shoppings, as lojas funcionando até mais tarde. Porém, nós como cristãos sabemos que essa data ela não é apenas um momento favorável ao comércio, não é um tempo de descanso prolongado, não é um período de férias escolares. Essa data para nós é muito significativa, porque é um dia que nós precisamos de marcos como esses para ativar a nossa memória, o dia onde nós somos lembrados a respeito não de um evento comum, mas do evento que dividiu a história ao reino. Nenhuma outra data, nenhum outro fato, nenhum outro acontecimento foi mais importante do que esse. Nenhum outro movimento humano pode se comparar à importância deste dia. Esse mês de dezembro do ano de 2022, ele tem um diferencial. A gente acabou de concluir agora a Copa do Mundo. Um grande evento, gente de boa parte do mundo, um movimento grande, mas nada disso se compara. As eleições que tivemos esse ano não se comparam, porque neste dia, ou naquele dia lá em Belém, que nós não sabemos com exatidão quando foi, mas a nossa cultura escolheu o dia 25 de dezembro para comemorar e para celebrar, é o dia em que nasceu aquele que é o Salvador, o Messias. Aquele que veio para transformar não apenas a história do mundo, ele não veio apenas para dividir a história antes e depois dele. Muito obrigado. Jesus não veio apenas para dividir o calendário, Jesus veio para mudar a minha história e a sua história. Eu sou um antes de conhecê-lo, você é um antes de conhecê-lo, e hoje, porque nós temos a sua vida em nós somos diferentes, e a Bíblia diz que chegará um dia em que aquele que nasceu em Belém voltará para nos buscar, e como ele é, nós o veremos e seremos semelhantes a ele. Esse é o nosso Natal, e nós como cristãos precisamos
refugiar no nosso coração. Por quê? Porque senão nós podemos nos perder no processo de, em primeiro lugar, não lembrar da data a respeito do nascimento de Jesus Cristo. A nossa sociedade pode transformar o Natal em qualquer outra coisa e nós perdemos a data. Mas ouça, tão importante quanto a data é também o sentido. Algumas pessoas que entendem a perspectiva do Natal como sendo um dia importante, mas o sentido aos poucos ele pode sendo esvaziado. No nosso Brasil, por exemplo, isso é comum. Nós temos uma série de feriados que a gente perdeu o sentido. A gente não faz ideia profunda do que aquilo significa. Por exemplo, 21 de abril é dia de Tiradentes. É legal porque é feriado, a gente sabe o nome, mas quem foi Tiradentes? Eu tenho uma vaga lembrança da época da escola. Mas se a gente fizesse aqui hoje uma pesquisa, quando ele nasceu, onde viveu, o que foi que ele fez, quais foram, eu imagino que alguns de nós se perdem para ela. É possível que a gente lembre a data, é Natal, mas a gente perca o sentido. E ouça, tão importante quanto a data e o sentido, a gente não pode perder a perspectiva de relação. Preste muita atenção. A data que nós comemoramos o nascimento de Jesus é uma data importante, ela tem um sentido, aponta para aquele que é o Salvador do mundo, mas ela nos afeta. Porque esse Salvador do mundo não é uma figura histórica que viveu, morreu e do qual a gente apenas olha e tem uma memória. Esse Salvador do mundo, a Bíblia diz que está vivo e deseja relacionar-se conosco. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do céu. Então, importante quanto olharmos para a manjedoura e lembrarmos do seu nascimento, nós precisamos entender que ele deseja relacionar-se conosco. A nossa relação com Jesus é extremamente importante, porque é possível que a gente lembre a data, é possível que a gente até resgate o significado, mas é possível que a gente esteja distante daquele que é a essência do Natal. O Natal não é uma data para ser comemorada de longe. O Natal é um convite para que a gente esteja mais perto do Senhor. Esse texto que nós vamos ler é um texto que fala a respeito disso, de data, de significado, de relação. Mateus, fazendo um relato a respeito do nascimento de Jesus Cristo, ele conta para nós, no primeiro versículo, ele nos situa no tempo e no espaço. Ele diz que Jesus nasceu nos dias de Herodes. Ele está fazendo um relato histórico, mostrando o momento em que isso aconteceu. Só que depois de fazer esse relato histórico a respeito do momento, Mateus vai descrever o evento a partir de um foco. E que foco é esse? Um foco das relações. Mateus não diz apenas que Jesus nasceu. Mateus também conta a respeito de pessoas que tiveram uma interação com esse Jesus recém-nascido. Ele fala de pelo menos 3 grupos de pessoas que tiveram relação com Jesus. O primeiro grupo, a primeira pessoa, é um homem chamado Herodes. Esse homem, ao saber do nascimento de Cristo, ele tem uma reação diante de um movimento e ações. O segundo grupo, que a gente pode elencar no texto que Mateus coloca para nós, são aqueles que são chamados de sábios e escribas. Eram homens estudiosos da lei de Deus, sacerdotes que oficiavam no templo, que conheciam muito a respeito do Antigo Testamento. E ao ouvir do nascimento de Jesus, eles também têm uma atitude e uma relação. E o terceiro grupo é um grupo diferente. Foi citado sobre eles aqui hoje. São chamados na Bíblia de magos, vindos do Oriente. São homens que não são judeus, vêm de uma outra geografia, homens que não conhecem com profundidade além de Deus, mas a Bíblia diz que, alertados, tocados por um sinal no céu, esses homens discernem que alguma coisa diferente vai acontecer. Caminham então em direção à cidade de Jerusalém. Ali são dirigidos para Belém e, chegando lá, ao encontrarem Jesus Cristo, o Messias, o menino, junto com sua família, a Bíblia diz que eles também têm uma atitude. É sobre isso que eu queria falar com vocês hoje, tocado, motivado por Deus, e eu preciso da sua atenção. Essas 3 figuras que interagem com Jesus, elas servem como espelho para nós.
E a grande pergunta que eu quero fazer ao meu e ao seu coração hoje é, sabendo que Jesus nasceu, sabendo que Ele é o Filho de Deus, como é que nós nos relacionamos com Ele? Esse texto mostra para nós 3 possibilidades de relação. A primeira delas, a Bíblia fala de um homem chamado Herodes. Diga comigo, por favor, Herodes. Herodes. Quem é Herodes, irmãos? Herodes é aquele que, ao saber do nascimento de Jesus, no seu coração brotam 2 sentimentos, que a Bíblia relata no versículo de número 3. A Bíblia diz que Herodes ficou, diga comigo, por favor, perturbado, irado. Como uma notícia tão importante gera perturbação e ira no coração de alguém? A Bíblia diz que é isso que aconteceu. Por que Herodes ficou perturbado? Herodes ficou perturbado não por causa da notícia de uma criança. Herodes ficou perturbado não por causa da notícia de um menino em Belém. Herodes ficou perturbado porque quando ele recebe a visita dos magos, os magos dizem para ele: nós viemos adorar o rei dos judeus. Ora, como assim? Rei dos judeus? Como assim? Não, nós vimos uma estrela no céu e pelos nossos estudos essa estrela indica que nasceu o rei dos judeus. Nessa época, o povo israelita está sob o domínio do Império Romano. Herodes é o responsável que comanda aquela região, exerce a função de rei. E Herodes, quando a gente lê as páginas da Bíblia Sagrada e os relatos históricos, a gente descobre que ele é um homem extremamente apegado ao poder. Um homem idólatra de si mesmo. Um homem que idolatra a sua própria imagem. Então, quando dizem para ele, nasceu o rei dos judeus, o sentimento que brota no seu coração é perturbação e ira. Por que, amados? Aquele dia em Belém não nasceu uma criança qualquer. Aquele dia nasceu aquele que, de acordo com o que o profeta Isaías diz, tem o principado sobre os seus ombros. Aquele que, de acordo com a palavra de Deus, ele é aquele que regeria toda a terra. O Senhor rei sobre tudo e sobre todos. Não apenas rei dos judeus, mas rei de todo mundo. Aquele do qual o Novo Testamento diz que diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é rei para a glória de Deus Pai. A perturbação de Herodes é por causa disso e a ira. E aí deixa eu dizer uma coisa para você que pode parecer estranha. Há pessoas que odeiam a Jesus. Por quê? Porque Jesus não é um personagem histórico que veio para transmitir uma filosofia. Jesus não foi um cara legal que ensinou um modo diferente de viver. Jesus é aquele que disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Eu recebi do Pai toda a autoridade. Jesus é aquele que a Bíblia diz que há de julgar a vivos e mortos. Ele é aquele que, porque é rei, tem um plano, e esse plano afronta toda a estrutura de poder humano. Há religiosos que odeiam Jesus, porque a religião trabalha com a manipulação do ser humano, tentando fazê-lo acreditar que por meio dos seus sacrifícios pode-se chegar a Deus. Mas Jesus vem e diz: o caminho sou eu, a verdade sou eu, a vida sou eu, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Logo, quem encontra com Jesus se liberta de todo o jugo da religião. E é por isso que no meio religioso a gente ouve muito falar a respeito de tanta coisa, e quantas vezes há uma tentativa de se esconder o nome de Jesus. Porque Jesus disse que quem conhece Ele será verdadeiramente liberto. A religião odeia Jesus. As estruturas políticas odeiam Jesus. Por quê? Porque Jesus é aquele que, de acordo com a palavra de Deus, é rei sobre tudo e sobre tudo. Todo ser humano tem poder limitado, todo governo tem uma estrutura limitada, mas a Bíblia diz que o coração do rei está na mão do Senhor e ele inclina como quer. A sociedade caída, filosófica, odeia Jesus. Por quê? Porque Jesus veio para libertar o ser humano do jugo do pecado. Aleluia. Alguém disse recentemente
simplesmente que o grande mal do Ocidente é o cristianismo. Porque o cristianismo tem a ver com os valores de Deus, regendo a vida do ser humano. Diferente de qualquer outra religião do mundo, onde você pode viver uma pluralidade, eu posso viver de segunda a sexta como eu quero, e eu posso, por exemplo, na sexta-noite apresentar minha oferenda na encruzilhada, e o Deus, a entidade, o demônio a quem eu sirvo, vai se satisfazer com a minha oferta. Eu posso viver a minha vida como eu quero, eu posso viver a minha vida como eu bem desejo, e eu posso simplesmente domingo comparecer a um determinado lugar e acender uma vela. E a entidade, Deus, aquela figura a quem eu adoro, vai se satisfazer com a minha vela. Mas no caso do cristianismo, não. Jesus disse: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e me siga. O cristianismo não é uma filosofia que faz com que a gente tenha um pensamento diferente. O cristianismo somos nós vivendo como Deus deseja que a gente viva, e isso impacta todas as áreas da minha vida. Por causa de Jesus, eu lido com as minhas finanças diferentes. Por causa de Jesus, eu falo de maneira diferente. Por causa de Jesus, eu crio meus filhos de maneira diferente. Por causa de Jesus, eu vivo de maneira diferente. Por causa de Jesus, eu enxergo o mundo, a política, a filosofia, os governos de maneira diferente. E isso é terrível para o mundo cair. Porque, de acordo com o apóstolo Paulo, o que o mundo quer é nos conformar. Mas Cristo veio para nos libertar. Por isso, Herodes é aquele que odeia a Jesus. E por odiar Jesus, o que ele quer? Ele quer eliminá-lo. A Bíblia diz que ele baixa um decreto dizendo que de 2 anos para baixo, todas as crianças hebreias deveriam ser aniquiladas. Ouça, amados. A estratégia de Herodes é a mesma estratégia usada pelo mundo caído dos dias de hoje. No versículo 7, verso 8, ele diz para os magos assim: quando vocês encontrarem ele, vocês venham e me avisem para eu poder adorar. De um lado, ele finge que quer conhecer Jesus, mas o que ele quer, na verdade, é informações a respeito de Jesus que o permitam, no seu governo, apagar a Jesus. Esse é o desejo do mundo caído: riscar Jesus das páginas da história, dos corações e da gente. Vivemos num mundo que diz para nós: você não precisa ser tão radical, também não precisa ser tão assim. Há um movimento sutil que finge querer conhecer a Jesus. Quando a gente, acabamos de sair do período eleitoral, tomando o nome do Senhor como um meio para se aproximar daqueles que possa extrair alguma coisa. Mas o objetivo no final é viver como se Deus não existisse. Herodes é esse alguém. E talvez você diga: pastor, mas isso não tem nada a ver comigo. Pastor, graças a Deus eu sou crente, na Assembleia de Deus Missionária, frequento a igreja. Só que deixa eu perguntar para você: será que o seu coração tem o sentimento certo com relação a Deus? Porque a Bíblia diz que quando Herodes ouve do Senhor, ele se perturba, ele se ira. E nós muitas vezes seguimos por esse mesmo caminho. De que maneira? Quando, por exemplo, a palavra de Deus vem ao nosso encontro e confronta os nossos erros. E no coração, ao invés da gente se curvar dizendo: eu preciso mudar, no nosso coração o sentimento é revolta, porque Deus quer que a gente mude. Nós, muitas vezes, se pudéssemos, eliminaríamos algumas partes da vontade de Deus, porque ela nos afeta. O problema de Herodes não é que Jesus nasceu. O problema de Herodes não é que está vindo alguém adorá-lo. O problema de Herodes é que aquele que nasceu vai ocupar o trono. Isso é preocupante. O Senhor ocupa o trono no meio do seu coração? Ou será que todas as vezes que a gente tem Deus confrontando o trono do nosso ser, nós nos fechamos e nos revoltamos? Quando a gente brigando com Deus a respeito da vontade de Deus. O coração de Herodes é um coração que se perturba, porque Jesus passou um tempinho na manjedoura, mas Deus o criou, trouxe a vida, o fez encarnar para ocupar o trono. Deus não quer ocupar a periferia da nossa vida.
Deus não quer dividir o poder conosco. Deus não quer estar no carona e nos dizer, e nos dar dicas sobre o caminho. O que Ele quer é que a gente entregue a direção da vida para Ele e deixe Ele reinar por completo. Se Deus não tiver tudo de nós, na verdade Ele não tem nada. Porque Ele quer ocupar o trono do nosso ser. Quando você pensa em Jesus reinando sobre você, seu coração se perturba. Quando você pensa em Jesus dominando suas vontades, seu coração se perturba. Quando você pensa em Jesus mudando os seus planos, o seu coração se perturba. Se o sentimento é esse, essa é uma noite de conversão. Essa é uma noite de nós dizermos: Senhor, o trono é teu, pois só o Senhor é rei para todos sempre. Segundo grupo, Herodes, o primeiro grupo é o Herodes. O Herodes é aquele que, ao ouvir que Jesus quer reinar, se perturba. O segundo grupo, a Bíblia diz que quando os magos chegam próximo ou no palácio de Herodes e falam a respeito do Salvador do mundo, ele manda chamar uma galera. Que galera é essa? Escribas e sacerdotes. Esse grupo é um grupo que vivia no templo, que estudava exaustivamente a lei de Deus. Ele manda chamá-los e diz assim: acabou de sair daqui os caras, ou estão aqui os caras, que disseram que o reino dos judeus vai nascer em Belém. O que vocês me dizem a respeito disso? A resposta deles é verdade. Tem uma profecia sobre isso. Está escrito no profeta que Belém, embora pareça ser a menor cidade, na verdade ela não será, porque ali nascerá o rei e ele regerá todos os povos. É isso mesmo? É isso que está escrito? Então tá bom. Quem são os escribas? Os escribas são aqueles que sabem, conhecem, entendem, mas não adoram. A Bíblia diz que vieram homens do Oriente adorar a Jesus. Jerusalém está a 9 quilômetros de Belém. Aqueles que sabem e que conhecem a lei de Deus e que estão tão perto, não se movem. E aqueles que não conhecem e estão tão longe, entendem e vêm adorar. Talvez a gente possa ser isso, tal qual esses escritos, religiosos que perderam o desejo de adorar. Entendemos tudo sobre isso. Sabemos tudo sobre isso. Você pode citar de qual versículo da Bíblia? Outro dia o irmão falou comigo: pastor, eu decorei todo o Novo Testamento. Uau! Os escribas sabiam tudo sobre Jesus. Mas, ao invés de estarem procurando o Salvador do mundo, sabe onde é que eles estão? No palácio. Porque eles conhecem a verdade, mas se encantaram com o palácio. Enquanto Deus quer ser adorado na simplicidade de uma manjedoura, os escribas estão estudando no palácio. E todo esse conhecimento transformou o seu coração em algo petrificado. Quantas vezes fomos criados nessa igreja, frequentadores da escola dominical, sabemos de cor, conhecemos a história, todos os pastores, nunca perdemos um culto, mas, ao invés disso nos tornar mais prostrados, isso fez com que a gente se acostumasse apenas à estrutura. Gostamos do lugar, gostamos da Bíblia, mas não nos rendemos ao Deus da Bíblia. Deus deseja, Deus não é um objeto de estudo científico a ser dissecado. Deus é aquele diante de quem o joelho precisa se dobrar em louvor e em adoração. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito faz o quê? A Bíblia conta a história de um homem chamado Simão. Esse homem um dia convidou Jesus para jantar. Imagina quando a gente tem visitas em casa, pelo menos na minha, a minha esposa faz surpresa.
Tem copos que eu só vejo quando vem visita. Talheres que eu só vejo quando vem visita. É interessante, as crianças se arrumam, todo mundo senta lá, está tudo lindo. Jesus entra, escolhe para ele o melhor lugar. Jesus está jantando com aquele homem. Daqui a pouco entra uma maluca, uma mulher, sem ser convidada, rompe aquela cerimônia, se prostra aos pés de Jesus, derrama óleo sobre ele e chora, e enxuga com os cabelos. E no coração, Simão está revoltado. Toda aquela quebra de protocolo. E Simão diz assim no seu coração: se ele soubesse quem é essa mulher, ele a repreenderia. Jesus olha para ele e diz: Simão, sim, Senhor, nós temos um problema nessa festa. Problema? O senhor não gostou do peixe? Não dava 10. O senhor não gostou da comida? Maravilhosa. O senhor viu alguma coisa fora do lugar? Tudo perfeito. Simão, só tem um problema. Eu não tenho nada de você. Como assim, Senhor? Você preparou tudo muito bem, mas falta a relação. Jesus diz para ele: eu cheguei e você não me beijou. Eu cheguei e você não me ungiu. Eu cheguei e você não lavou os meus pés. Simão, eu não procuro quem faça belos jantares. Eu desejo quem esteja prostrado aos meus pés. Aleluia. Veja essa mulher. Aleluia. Sabe o que Jesus diz? Jesus diz assim: onde este evangelho for pregado, não se falará no teu jantar, não se falará no teu cardápio, não se falará nas tuas toalhas. Onde esse evangelho for pregado, se falará dessa maneira. Ouça, amado, nós precisamos vigiar o nosso coração, senão nós nos tornamos especialistas em Deus, doutores em divindade, mas nos distanciamos dele. Sabemos tudo, mas não vamos. Gente que sabe tudo sobre evangelismo, mas não evangeliza. Gente que sabe tudo sobre adoração, mas não adora. Gente que sabe tudo sobre exaltar, mas quando o tempo faz que não chora na presença de Deus. Gente que se dedica exaustivamente a preparar tudo, mas não entrega o mais importante, o coração. Estamos trancados dentro dos nossos palácios, dizendo: eu conheço Deus. Quando Jesus nos diz que naquele dia do acerto de contas com ele, muitos dirão: em teu nome eu profetizei, eu expulsei demônios, eu curei Deus, eu fiz. E a resposta dele será: eu não conheço você, eu perdi vocês, eu não sei quem vocês são, porque Deus não quer nos conhecer a partir do que fazemos. Deus quer nos conhecer a partir da entrega a Ele. Você lembra? A Bíblia diz que Jesus vai a mais uma casa, e nessa casa há duas irmãs, uma ocupada, para cima e para baixo, ajeita, faz, meu Deus, ajeita, parece a nossa casa no Natal, o pudim, o peru, o frango. Jesus está sentado na sala, duas mulheres nessa casa, uma correndo de um lado para o outro, e outra sentada, ouvindo o mestre. Aquilo vai gritando. Chega uma hora que ela dá, quem está lá dentro, dá um grito da cozinha: Senhor! Sim! Manda ela levantar daí e vir fazer alguma coisa. Eu imagino o coração daquela mulher gelando, dizendo: meu Deus, Jesus vai mandar eu para a cozinha. Mas está tão bom aqui. Jesus olha e diz: ela escolheu a melhor parte. A melhor parte. Haverão outros jantares, haverão outras refeições, haverão outras festas, mas eu aqui nessa casa é a última vez. Jesus não voltou mais no Betânia. Ouça, amado, que a gente não perca o coração. Deus deseja de nós entrega. Eu tenho aqui um grupo que sabe tudo do Messias, mas não está procurando o Messias. Que o Senhor nos guarde da religião. Em terceiro lugar,
nós temos os magos. Quem são os magos? Essa expressão, no grego, pode ser traduzida como sábios. Quando a gente lê magos, a gente normalmente tem a ideia daquilo que a gente vê nos filmes. O mago é um cara com um chapéu grande, que faz encantamentos, que mexe com seres estranhos. Não, são sábios. Eles normalmente eram conselheiros de reis. Pessoas que se dedicavam ao estudo das coisas. Nesse tempo, a astronomia, o estudo dos astros, das estrelas, era uma dessas referências de ciência da época. Esses homens, a Bíblia diz que estudando os astros viram uma estrela. E aí, deixa eu só abrir um parênteses. Nós muitas vezes buscamos a referência do Natal na cultura, quando a nossa referência deve ser a palavra de Deus. Nós vamos ouvir em muitos lugares que eles eram reis magos. A Bíblia não diz em momento nenhum que eles eram reis. Nós vamos ver nos presépios que eles eram 3, mas em momento nenhum a Bíblia diz que eles eram 3. De onde que nós tiramos que eles eram 3? Porque eles trouxeram 3 presentes. Mas isso não significa que eram 3. Eu não sei na sua casa, mas quando eu e minha família vamos num aniversário, nós normalmente não levamos um presente de cada um, levamos um presente da família inteira. Talvez você tenha dinheiro, cada um leva um. Esses homens que vão ao encontro de Jesus, a Bíblia diz que eles vêm do Oriente. Não sabemos quantos eram, era mais do que um, porque estava no plural. Essas viagens longas normalmente eram feitas por mais gente, por conta de segurança e estrutura. O fato é que esses homens chegaram a Jerusalém. E quem são esses homens? Esses homens são aqueles que vieram de longe. Eles não possuem todo o conhecimento dos judeus, mas esses homens viram um sinal no céu. O céu lhes deu um sinal que os tocou e os moveu. O céu, na perspectiva espiritual, não é apenas para ser admirado, mas o céu deve nos tocar e nos mover. Muitas vezes somos movidos apenas por estímulos da terra. Somos movidos apenas por estímulos do mundo, quando o céu precisa nos mover. Esses homens são guiados por um sinal do céu. Esses homens vêm a Jerusalém. E eles são exemplos para nós. Porque quem está perto não vai, mas eles que estão longe são chamados e vêm. E a Bíblia diz que eles vêm. E quando chegam ao lugar em que o Senhor está, a Bíblia diz que eles se prostram e abrem os seus tesouros. Sabe, irmãos, eu tenho 2 filhos e minha esposa está grávida de mais um. Eu não sei você, mas lendo esse texto hoje, uma coisa me chamou a atenção. A Bíblia diz que eles vieram adorar uma criança que acabou de nascer. E a Bíblia diz que eles trazem 3 presentes. Quais foram os presentes? Diga comigo: ouro, incenso e mirra. Vamos combinar que são presentes estranhos para uma criança? Ouro, se você quiser dar, eu aceito. Isso é uma bênção. Incenso. Incenso era o material que era usado no templo para adoração. É símbolo, inclusive, da oração dos santos. Mirra, uma substância aromática usada normalmente para embalsamar corpos. Que coisa estranha. Alguém chega na sua casa com o seu chá de bebê e diz assim: trouxe 3 presentes. Ouro, incenso. Isso aqui é para quando morrer. Está amarrado, não? Esses homens são exemplos para nós. Por quê? Em primeiro lugar, eles são guiados não pelas notícias da terra, mas são guiados pelo sinal do céu. Em segundo lugar, eles vêm. E em terceiro, eles entregam presentes. Só que não são presentes comuns. Cada um desses presentes tem uma conexão com o que eles enxergam que Jesus será ou é. Ouro é um presente normalmente dado aos reis. Incenso é um dos elementos
principais que o sacerdote, o sumo sacerdote, utilizava. E mirra era símbolo do sacrifício. Esses homens entendem que aquele que eles vieram adorar é rei. É o único mediador entre Deus e os homens, o sacerdote. E também é aquele que será sacrificado em favor de todo homem e todo aquele que deve crer terá a vida eterna. Esses homens estão no lugar certo, fazendo a coisa certa e enxergando Deus da maneira certa. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Algumas vezes nós enxergamos Jesus como um cartão de crédito que nos salva quando a gente não tem grana. Algumas vezes enxergamos Jesus como o melhor plano de saúde que nos cura quando o médico não tem solução. Outros enxergam Jesus enxergamos Jesus como uma caixa econômica que pode nos dar a casa própria. Jesus, muito mais do que isso. Ele é rei. E governa assim. Alguns estão extremamente preocupados com o próximo governo. Nós não sabemos o que vai acontecer. Mas de uma coisa nós sabemos: há um rei sobre tudo e todos, e sua vontade será feita. A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor. Ele é rei. Ele é rei do mundo, Ele é rei do meu ser. Eu não decido o que eu faço com o meu corpo. Eu não decido, eu não sei o que é melhor para mim. Ele é quem me governa. Ele é sacerdote. A Bíblia diz que Ele intercede por nós junto ao Pai. A Ele é minha adoração, a Ele é minha oração, a Ele é meu sacrifício, a Ele é minha entrega. Ele é o Cordeiro perfeito de Deus. Sabe, muita gente acredita que Jesus é o mero detalhe. A gente acredita que Jesus veio para nos dar uma ajuda naquilo que a gente não conseguiria fazer. Então, eu sou um cara legal, eu sou um cara bacana, de vez em quando eu cruzo na bola, aí eu preciso de Jesus como uma moleta que apenas compensa a minha deficiência. Jesus não é uma moleta que compensa a minha deficiência. Sem Ele, nenhum de nós poderia chegar adiante. A Bíblia diz que toda a nossa justiça é como trapo de imundícia. Ele é, de acordo com João Batista, o Cordeiro de Deus, que veio para lidar com uma única matéria com a qual o ser humano não tem capacidade, poder, inteligência para resolver. A gente é capaz de lidar com átomo, a gente é capaz de lidar com energia. Agora tem uma matéria que nem o ser humano consegue administrar sozinho, chamada pecado. A gente se esforça, a gente faz pactos, estamos finalizando um novo ano e começando outro, e é muito comum no ponto de virada de ano a gente fazer um monte de propósito. Senhor, esse ano eu vou emagrecer. A gente até paga a academia, mas a gente não consegue sozinho. A tentação, a gente diz: Senhor, eu nunca mais vou mentir. E às vezes antes de sair do mundo a gente já enganou alguém. A gente diz: Senhor, eu vou vencer essa tentação. E algumas pessoas chegam a fazer despedida do pecado. Senhor, essa é a última vez, eu vou fazer bem feito, que eu não vou fazer nunca mais. Na semana seguinte a gente tropeçou outra vez. A Bíblia diz que o que era impossível aos homens, isso é possível para Deus. Jesus não veio para nos dar uma forcinha. Jesus veio para nos resgatar da nossa vã maneira de viver. Ele veio para morrer no nosso lugar. Porque se Ele não morre, todos nós estaremos mortos. Mas porque Ele viveu a nossa vida e morreu a nossa morte, a gente pode ser chamado Filho de Deus. Por isso, a Ele honra, a Ele glória, a Ele oferta, a Ele entrega. Eu não entendo alguns crentes que creem, que dizem que Deus é tudo para eles. Mas Deus não
pode ter acesso nem a 10% da sua renda. Tem alguma coisa errada. Se Ele é dono de tudo, tudo é dele. É por causa dele que vivemos, nos movemos e existimos. Jesus não foi um detalhe na minha vida. Jesus é tudo e sem Ele nós não somos nada. Vamos ficar de pé para a gente orar. Você pode fechar seus olhos. Quem é você, meu irmão? Quem é você? Deus conhece o seu coração. E talvez você seja um herói perturbado, inquieto, chateado. Porque Jesus confronta o governo da sua vida. Jesus tem pedido coisas de você. Jesus tem mexido nos seus planos. Essa noite, renda-se ao Rei sobre todas as coisas. Quem é você? Você talvez seja um sacerdote, muitos anos de igreja, mas o coração se esfriou. Deixaste o teu primeiro amor. Você sabe tudo de Bíblia, mas não ama mais aquele que é a palavra encarnada. Eu peço a Deus que hoje nós terminemos esse culto com o coração dos magos. Eles não conhecem tudo, mas o pouco que conhecem faz com que eles corram em direção ao Senhor. Eles se prostram em adoração. Aleluia! O céu os toca e os move. E eles entregam o que há de melhor, reconhecendo quem Jesus é. Ele é Rei, Ele é o sumo sacerdote perfeito, e Ele é o Cordeiro de Deus. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Glória, pois, a Ele eternamente. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado porque o Senhor, por meio desse musical, nos lembrou do nascimento do Teu Filho, do plano perfeito, da plenitude dos tempos, do Verbo que se fez carne, da simplicidade do Evangelho, do Rei da terra que nasce numa manjedoura. Obrigado, Jesus. Mas eu não quero apenas ouvir, eu quero me prostrar. Livra-nos de sermos como heróis, inquietos, revoltados, irados por causa de Jesus, porque quer ter o trono, e o trono o Senhor não divide com ninguém. Toma o trono do nosso ser, é tudo teu, Jesus. Livra-nos de nos parecermos com os sacerdotes, metódicos, estudiosos, informados, mas frios, distantes, vazios. Aquece o nosso coração. Nos faz, ó Deus, sermos sensíveis a Ti, correr aos Teus pés, escolher a melhor parte. Dá-nos um coração como desses homens que vieram de tão longe, movidos pelo sinal do céu que os tocou em direção àquele que eles sabiam que era Rei, sacerdote e oferta. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor, a Ti a adoração do meu ser. Eu entrego a Ti minha família, eu entrego a Ti os meus planos, eu entrego a Ti os meus dias, eu entrego a Ti, Senhor, a minha vida como um todo, porque só Tu és digno de tudo que é em mim. Como diz o salmista, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o Seu santo nome. Ao Senhor honra, ao Senhor glória, ao Senhor louvor. Nós não queremos apenas Te honrar com os lábios, mas ter o coração longe de Ti. Tudo que é em nós, bendiga o Seu santo nome. Você pode dizer palavras de adoração a Jesus, meu irmão. Você pode, 30 segundos, falar com Jesus algo no seu coração. Você pode agradecer, porque sem Ele você não é nada. Você pode bendizê-lo, adore, glorifique da sua maneira, do seu jeito. Diga palavras de louvor ao Senhor.
Amém. Graças a Deus. Todos podem louvar ao Senhor. Meus irmãos, nós estamos já encerrando uma palavra de gratidão a Deus e a todos os nossos irmãos que muito trabalharam, aos músicos, a todos vocês. Nós estamos agradecidos, porque foi uma festa bonita esse musical e nós louvamos a Deus por isso. Que o Senhor, nosso Deus, continue abençoando todos vocês. Quero também agradecer ao pastor Jodson, que veio da cidade de Londrina. Jodson é de casa. Muito obrigado pela sua participação também nessa noite. Que o Senhor continue abençoando a sua vida e a sua família. Nós vamos encerrar, irmãos. Nós temos um pedido de oração